Boa noite a todos. Queria agradecer a participação de todos vocês e principalmente a participação do professor Pedro Ribeiro, que aceitou gentilmente o convite de apresentar a palestra hoje. O Pedro é ex-aluno da casa, uma prata da casa, por isso é uma honra tê-lo aqui hoje conosco. O tema da apresentação dele vai ser Cidades Resilientes, construindo soluções para lidar com a mudança do clima. O Pedro é coordenador do programa C4 Urban Flooding Network, não é isso, Pedro? Posso explicar um pouquinho depois, César. Sim, e então vou passar a palavra para o Pedro e após a apresentação da palestra dele, a gente faz o bate-papo que normalmente iniciamos após as apresentações. Só vou pedir a todos que mantenham seus microfones fechados para que não haja problemas na recepção do áudio ao longo da apresentação. Então, Pedro, fique à vontade para começar e seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, César. Primeiro, muito feliz de poder estar apresentando aqui. Eu acho que eu que estudei na Unirio em Ciências Ambientais, assim, sou um apaixonado pelo tema, pela faculdade, assim, acho que a Unirio fez muito, né, por mim, assim, eu sou muito agradecido. Até tenho muita vontade de um dia retornar, quem sabe mais para frente, para até dar aula futuramente na faculdade. Não nesse momento, né, mas futuramente. E, como o César falou, eu trabalho hoje numa ONG internacional de mudanças climáticas, né, chamada C40, que são cidades que focam em mitigar as ações eu vou explicar um pouco mais sobre isso, né, que emitem carbono e que causam os efeitos estufas e as mudanças climáticas, e adaptar os impactos que essas cidades vem sofrendo, né, com as mudanças climáticas. E antes de eu também me aprofundar um pouco, César, eu até te pedi, porque eu estou vendo só a apresentação. Como é uma palestra assim, muito informal, que eu gostaria de ter com os alunos, assim, eu vou pedir para ficar à vontade para botar perguntas no chat, ou fazer perguntas até durante a apresentação, eu vou ficar muito à vontade para poder responder se surgir alguma dúvida durante esse processo. Ok. Obrigado. E em relação à C40, como eu falei, é uma ONG, engraçado esse nome porque ela começou, na verdade, com 4 prefeitos, e esses 4 prefeitos começaram a compartilhar como rede mesmo, assim, informações, assim, olha, o que você faz na sua cidade para diminuir as emissões? O que você faz para melhorar o transporte? O que você faz para melhorar a eficiência energética? E esses prefeitos começaram a trocar essas informações, e aí surgiu essa rede, que virou, na época era C4, depois virou C20, depois virou C40, com 40 cidades, e agora são 96, eu acho esse nome até não muito inteligente, por causa desse motivo, que hoje em dia já estamos quase em 100 cidades, mas o nome ficou C40, porque já tem muitos anos como C40, e essa é a ideia. Então eu vou começar falando da agenda, né, eu vou cobrir esses 6 tópicos, eu estava até comentando com o César que eu cortei 2, mas 3 eu até posso falar para vocês um pouco mais depois. Eu vou começar falando um pouco das mudanças climáticas, né? Eu acho que aqui não tem nenhuma pessoa que nega as mudanças climáticas, mas se tiver, a gente vai falar só um pouquinho, bem curtamente, assim, como é que já está muito associado aos efeitos as ações dos homens, né, nas mudanças do clima. Eu vou tratar de 4 conceitos que eu acho que são muito importantes, está todo mundo balizado nesses conceitos para depois, para o resto da apresentação. Vou falar um pouco sobre análise de risco, né, climático, ou seja, para as cidades começarem se adaptarem aos impactos climáticos e aos riscos, né, que essas mudanças climáticas vão trazer para as cidades. A análise de risco, ela é um diagnóstico, né, ela é a base de tudo. Você tem que fazer um diagnóstico da cidade para entender as áreas que você precisa adaptar, como adaptar e tudo mais. Depois eu vou falar, como o meu tópico é muito focado em alagamentos, né? Dentro da C40 eu gerencio uma rede de alagamentos, ou seja, eu trabalho com prefeituras na minha rede agora são 30, né? Dessas 96 cidades, 30 fazem parte da minha rede. Então eu trabalho com essas prefeituras discutindo quais projetos eles têm para melhorar o seu ciclo hidrológico e impedir os impactos dos alagamentos, melhorar o uso dessa água, enfim, toda uma nova forma de pensar água nas cidades. Eu vou me aprofundar sobre os impactos sobre os alagamentos. Depois eu vou falar sobre as ondas de calor, que eu acho que é um risco muito comum nas cidades também.
Antes eu estava falando também sobre as secas e sobre a elevação do nível do mar. Eu cortei porque a apresentação já estava muito grande, mas fico aqui aberto para depois a gente poder conversar sobre isso. E falar também sobre soluções baseadas na natureza, que eu acho que se demonstra muito importante como ação de adaptação, né? Como as cidades entenderem o ecossistema que elas estão inseridas, onde elas foram construídas, e usar esses ecossistemas para adaptar elas às mudanças climáticas e diminuir esses impactos das mudanças climáticas. Isso é um videozinho que não vai funcionar, porque já tentei e não funcionou. Peço desculpa, mas eu gosto de botar, porque ele mostra como a temperatura vai mudando de 1884 até 2017, em relação... E tem um boom, né, principalmente depois das revoluções industriais, né? Então você vê claramente um aumento muito grande da temperatura ao longo dos anos no planeta Terra, né, no sistema global, né? É bom sempre lembrar que clima e tempo são duas coisas diferentes, né? Tempo é o que acontece quando a gente vai falar o tempo, qual é o tempo de hoje, né? Como é que está a temperatura hoje? É o que está acontecendo agora, nesse dia. O clima é uma mudança ampla, temporal, de uma escala de tempo muito maior, né? Então, qualquer análise de clima global, a Organização Mundial de Clima, a OMS, ela fala sempre que você precisa ter 30 anos de dados, pelo menos, para começar a discutir alguma coisa de clima. Então, no mínimo. Então, a gente está falando de 100 anos de dados, é uma coisa que é uma mudança mais a longo prazo. Eu gosto sempre de trazer esse mapa, porque ele é um mapa de precipitação. A gente sempre liga muito as mudanças climáticas, inicialmente a temperatura, né, está aumentando, está ficando frio, está ficando quente, mas isso altera completamente a questão hidrológica do planeta. Então, ele mostra aqui um mapa de 86 a 2005 e uma projeção de como isso mudaria a precipitação de 2081 a 2100. Então você vê claramente uma concentração da pluviosidade nos polos e no Equador, enquanto o resto fica bem mais seco, né? Isso em termos gerais, esse termo global. Todos aqui tem a fonte no IPCC, né? Para quem não conhece, né, é um painel internacional de estudos de mudança climática, que junta mais de 250 ou 300, cada vez aumenta, cientistas do mundo que discutem como o clima está mudando por causa das ações do homem. E, claro, a da temperatura, que é o mais clássico, as pessoas estão mais acostumadas a ver, mostrando como a temperatura, em média, vai aumentar usando os modelos que o IPCC usa para calcular essas mudanças globais. O que isso significa? Isso significa que diversos impactos que o clima causa na cidade já acontecem, podem ser potencializados. Eu vou trazer os principais aqui. Seca, quer dizer, com as mudanças do clima, se tem essa previsão, e eu vou falar um pouco mais depois, que o aumento de secas acontece. É claro que seca tem alguns tipos de definições de seca, mas o que a gente está pensando aqui em termos de cidade é quanto que se altera as chuvas nos reservatórios a ponto de ficar tantos dias sem chover que seca os reservatórios e seca a fonte de água das principais cidades, já que a maioria das cidades usam água de rio como sua principal fonte. A gente passou aqui em 2014, foi muito claro, 2012, 2013, 2014, uma seca muito forte, São Paulo, Rio de Janeiro, onde os reservatórios ficaram muito vazios, chegamos a usar o volume morto, que é a água que fica abaixo do ponto de coleta, tivemos que bombear essa água para frente, fazer um tratamento mais forte, né? Por que ela fica abaixo? Porque tem muita decantação, essa água não é tão limpa quanto a parte de cima do reservatório. E não sei se todo mundo lembra disso aqui, mas houve muita discussão na época sobre isso, como melhorar, como não melhorar. Como voltou a chover, quase nenhuma ação foi feita para melhorar. Então, nosso sistema ainda é muito frágil. Quer dizer, a gente só tem uma fonte, e se parar de chover essa fonte 1, 2 anos de seca, poderemos ter problemas de abastecimento de água nas cidades. Alagamento, quer dizer, as fortes chuvas que acontecem, acho que quem mora no Rio de Janeiro, eu estou focando aqui sempre no Rio de Janeiro, porque é no Rio, e porque eu também sou do Rio de Janeiro, mas enfim, vou trazer casos de fora também. Os alagamentos são históricos na cidade, né? Essa foto aqui é de 88. Todo mundo que já passou um verão no Rio de Janeiro, muito provavelmente já passou por situação de andar com água na canela, de não conseguir entrar no ônibus, de ver sofá boiando, enfim, de ver hospitais sendo alagados, carros sendo levados, diversos tipos de impacto. Deslizamento também é muito comum na cidade do Rio, devido à sua geografia montanhosa.
o que é um dos principais impactos que causam morte na cidade, né, por causa das grandes chuvas e da ocupação de áreas de risco de deslizamento sem uma estrutura adequada, acontece esses impactos na cidade. Ondas de calor, que eu vou poder falar um pouco mais para frente. Então, assim, no verão, realmente, cada vez mais, com a perda da arbórea, né, com a perda das árvores que a gente tem na cidade, temos cada vez mais áreas muito quentes durante o calor. Incêndios florestais, que não acontece há um tempo, mas já tivemos na cidade, e grandes tempestades, né? Grandes tempestades não é só a chuva, então o vento também causa muito problema na cidade, queda de árvore, queda de poste, entre outros. Vou trazer também as ressacas e elevação do nível do mar, né? Volta e meia vemos calçadões sendo invadidos, ruas sendo invadidas, quebradas. A previsão é que isso aumente ao longo do tempo, e inclusive temos uma ciclovia que foi destruída, né, pela ressaca, por falta de análise desse risco, né? Não foi considerada no projeto que poderia ter ondas fortes ali, que destruiriam aquele equipamento, super caro, enfim. Então, são esses impactos causados por ações climáticas na cidade. Isso acontece todo dia em várias cidades do mundo. Eu trouxe só um exemplo maior, claro, aqui de Curitiba, que, para quem não sabe, Curitiba está nesse momento, hoje, passando por uma seca bem forte. Está tendo muita discussão na cidade, o que se pode fazer para aumentar a oferta de água. Se você pesquisar na internet, você vai achar milhões de exemplos, não só de Curitiba, São Paulo, Salvador, e do mundo inteiro. Está todo mundo cada vez mais preocupado com esses novos impactos, a nova tendência climática nas cidades. Vamos falar de conceitos. Eu até peço desculpa que eu tinha um slide que tinha os desenhos todos bonitinhos dos conceitos e, como eu não sou millennial, eu esqueci de ter salvo a antiga apresentação no Box, e aí eu tive que refazer essa apresentação há pouco tempo, e não deu tempo ainda de desenhar melhor os conceitos. Mas eu acho que esses dois primeiros conceitos têm que estar muito claro aqui nessa discussão, que é resiliência e sustentabilidade. E eles são dois conceitos que são diferentes, que podem ser complementares ou não. A resiliência é a capacidade de um sistema, ou de uma pessoa, de uma cidade, de voltar ao equilíbrio após um impacto. Isso não quer dizer que esse equilíbrio é o mesmo do anterior. Isso quer dizer que as funções que a cidade vão ter vão ser recolocadas de volta, não necessariamente da mesma forma. Então, a resiliência é a capacidade de retornar para um sistema de equilíbrio depois de um impacto. Já a sustentabilidade, ela é muito focada com ciclo. A sustentabilidade ela é calculada quando você tem uma entrada de algum insumo e essa saída do ciclo dela é o mesmo que da entrada. Então, a sustentabilidade tem a ver com o consumo e o insumo que a cidade tem. Quando você fala de, por exemplo, metabolismo urbano, e você quer discutir uma cidade que é sustentável, isso quer dizer que a quantidade de água que ela usa e que ela joga fora é a mesma, ou a quantidade de resíduo que ela consome, que ela recicla, recoloca no sistema é a mesma. Por isso que quando você fala de sustentabilidade, você está falando de fechar o ciclo. Por que nem sempre elas são coligadas? Então, vou dar um exemplo de uma ação, por exemplo, de resiliência, que tem muito em cidades que tem muito seca, elas fazem projetos de dessalinização de água do mar, para aumentar a oferta hídrica na cidade. O problema é que dessalinização é uma ação que gasta muita energia. E se essa energia tem uma origem de emitir carbono, ela não é sustentável, porque a nossa emissão de carbono dessa cidade ela é muito maior do que a capacidade de captação de carbono dessa cidade. Então, o balanço de carbono da cidade não é sustentável porque a gente emite mais do que capta e do que retém. E se você tem uma ação de resiliência que aumenta a resiliência, não necessariamente você tem uma ação que é sustentável. Espero que tenha ficado claro. Assim, se tiverem dúvidas, podem perguntar. Assim, tento esclarecer um pouco melhor. E a gente tem diversos artigos de pesquisadores falando sobre isso que eu posso compartilhar depois, explicando um pouco melhor alguns tipos de resiliência e também falando sobre a questão da sustentabilidade. Dois conceitos que vão ser muito importantes. Desculpa, resiliência aqui, o segundo devia estar mitigação. Peço perdão. Não é resiliência aqui, não é mitigação. É adaptação e mitigação. A adaptação, quando a gente está falando de adaptar a cidade, a gente está falando de
preparar ela para esses impactos. Então, ela tem que estar preparada para os impactos climáticos. Adaptação às mudanças climáticas quando houver uma grande chuva, esses impactos não podem ser grandes. Quanto mais adaptada, melhor a gente vai absorver esse impacto. Por isso que ela está muito vinculada à resiliência. Uma cidade resiliente é uma cidade que provavelmente tem muita adaptação à mudança climática. Já a mitigação, eu de novo peço desculpa que está escrito aqui, é um termo que foi um pouco sequestrado para falar sobre diminuir as emissões de carbonos em cidades. Então você vai ouvir muito falar de mitigação, ação de mitigação em cidade, é ação para mitigar as emissões de carbono. Ou qualquer de carbono é um bio, né, indicador, de qualquer gás de efeito estufa. Mitigação, em tese, é diminuir os impactos também, né? Em tese seria tipo fazer você mitigar um impacto. Isso seria o conceito inicial de mitigação. Só que esse termo foi tão utilizado hoje em dia na área de meio ambiente e de mudanças climáticas em cidades para diminuir gases de efeito estufa, que há essa diferenciação bem clara. Quando você fala de mitigar, é qualquer ação que faça a cidade emitir menos carbono. Quando você fala de adaptar, é qualquer ação que ajude a cidade a se adaptar aos impactos climáticos. César, eu vou até corrigir isso depois, antes de mandar para você a apresentação final, se você quiser, para não ficar errado. Legal. O que é um risco climático na cidade? Um risco, segundo a UNSDR, que é a parte da ONU que discute desastres e riscos, é um evento climático que pode ser de curto ou longo prazo, que tem o potencial de causar danos à população ou aos ecossistemas. Você calcula o risco, você pode falar da área que isso acontece, a intensidade, a frequência e a probabilidade. Né? Então, assim, como isso é a definição de risco climático. Por que a gente está falando disso? Porque a gente vai ter que analisar qual é o risco desses perigos causarem impactos na cidade. Esse vai ser o diagnóstico da cidade. Eu estou trazendo aqui, desculpa a tabela estar em inglês, eu não tinha ela em português, mas a gente vai falar de principais riscos climáticos, onda de calor e alagamentos, só que há diversos outros, eu queria mostrar isso para vocês. Então, quando você fala não só de grandes chuvas, mas você fala de nevadas, você fala de granizo, por exemplo, para Curitiba, granizo é uma coisa muito forte, você fala de ventos, tornados, ciclones, tudo isso que é vinculado ao clima são perigos que são analisados dependendo da cidade. Tem cidade que não vai analisar a elevação do nível de mar, porque não está lá. Então depois eu posso até compartilhar essas tabelas que demonstram vários outros tipos de perigos climáticos que são vinculados ao clima. Então, por exemplo, até doenças transmitidas pela água ou pelo ar, como a gente está vivendo agora, também são muito vinculadas à falta de equilíbrio nas cidades e a como isso pode ser aumentado por mudanças climáticas. Vamos discutir como fazer a análise de risco. Então, a primeira coisa que a cidade deveria fazer é ter uma análise de risco para entender como a cidade está, quais são as áreas mais vulneráveis na cidade. Né? Como é que se calcula isso? Essa é a metodologia proposta pelo IPCC. Ela se calcula o risco climático pensando na ameaça, ou seja, a ameaça pode ser o calor, pode ser a chuva, pode ser o tornado, né? A ameaça que isso acontece, vezes a exposição. O que é a exposição? A exposição é um conceito binário. Qual é a área da cidade que tem chuva, que vai ser alagada com a chuva ou não? Você pode ter uma grande chuva e ter uma área da cidade que é no topo da cidade, que a água não para ali, ela não está exposta àquele risco. Então, se a exposição for zero, ela zera o risco em relação à chuva. O segundo ponto é a vulnerabilidade. Tá? Porque depois que você viu assim, ó, a chuva é forte, aconteceu. Ela tem uma exposição dessas áreas, essas são as áreas alagadas da cidade. Você vai descobrir o que tem nessas áreas. Qual é a vulnerabilidade dessas áreas? Essa vulnerabilidade vai ser, ela tem escolas, ela tem casas que não estão preparadas para receber alagamento, ela tem populações que não têm renda, elas têm populações que não têm moradia adequada. Quais são as vulnerabilidades dessa cidade que vão aumentar os impactos climáticos, né? Vão até aumentar os riscos, mas no caso os impactos. E tem um último conceito, que é o conceito de capacidade adaptativa. Eu vou ilustrar ele um pouco mais para frente para ficar mais claro, que é o quanto essa área da cidade consegue se recuperar após o impacto. Então, para medir o risco da cidade,
você calcula a sensibilidade junto com a capacidade adaptativa, os dois juntos dão a vulnerabilidade, multiplicado pela exposição pela ameaça. Por que eu coloquei aqui risco ou impacto? Porque o risco, ele é a probabilidade disso acontecer. E o impacto é quando isso já aconteceu. É a mesma metodologia. Quando você fala de impacto, você vai calcular a ameaça, a exposição e a vulnerabilidade naquele dia, naquele evento. Então, esse foi o impacto que aconteceu na cidade na última grande chuva. Quando você fala de risco, que é quando a gente está começando a pensar o que vai acontecer no futuro, já que as projeções são de aumentar a frequência e a intensidade desses eventos, a gente está falando de probabilidade, e é por isso que, assim, qual é a probabilidade dessa chuva ser 3 vezes maior daqui a 10 anos, e qual vai ser as consequências que isso vai acontecer. Uma separação muito interessante que eu acho de fazer é essa questão da mitigação e adaptação. Ambas trabalham com risco climático. Por quê? Se você faz uma ação de mitigação que diminua as emissões da cidade, e digamos que a gente consiga fazer que o planeta fique no 1,5, quer dizer, aumentar só a temperatura em 1,5, hoje a gente aumentou em torno de 1 grau, o ano base disso é antes da Revolução Industrial. Se a gente faz uma ação que para de emitir, por exemplo, muda todos os ônibus para ônibus elétricos, sendo que a sua matriz é hídrica, então não é uma matriz que emite muitos gases. Então você manteve 1,5, então a sua probabilidade vai diminuir essa ameaça futura. Dificilmente você vai ter tantos eventos quanto se a gente chegar a 3 graus de aumento dessa temperatura, onde as coisas vão ser maior. Então você vai diminuir o risco fazendo ações de mitigação a longo prazo. Já as ações de adaptação, elas focam em diminuir exposição e vulnerabilidade. Como é que você faz para que as áreas alagadas não tenham pessoas morando, não tenham infraestruturas críticas, hospitais? Como é que você faz para essa exposição e a vulnerabilidade da cidade diminua? Isso vai tornar a cidade mais adaptada às mudanças climáticas. Vamos ilustrar um pouco isso para ficar um pouco mais fácil. Até para entender como é que a gente vai analisar isso futuramente, né, no cenário futuro. Como é que as cidades fazem isso? Primeiro, ele pega as projeções globais, que são projeções feitas para o planeta Terra inteiro, feitas pelo IPCC. Depois, eles chamam o que a gente fala de downscaling, que é simplesmente descer 1 grau abaixo e entender como é que essas mudanças climáticas na sua cidade. Porque qualquer modelo que a escala é muito grande, ele perde em acurácia local, ele perde muito na informação local. E qualquer modelo, quando você desce, você precisa de dados locais para dizer como esse modelo futuro vai acontecer, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Salvador, em São Paulo. São ambientes completamente diferentes, que vão ter futuros cenários diferentes. Para fazer esse downscaling, você precisa de sensores para medir temperatura, chuva, vento, tudo no local da cidade, e você correlaciona com o modelo global e diz prevê como vai acontecer na cidade. A maioria dos modelos, mesmo depois que eles descem para a cidade, eles têm uma incerteza muito grande depois de 10 anos. Né? Então, assim, todos os modelos, quando você vê modelo para 50 anos, você pode ter certeza que há uma grande incerteza. Normalmente, nos próximos 10 anos é muito claro. Então, a gente tem que pensar sempre no que a gente pode fazer a longo prazo, mas sempre no que curto prazo está te mostrando mais, e revalidar os modelos a cada 1, 2 anos, 5 anos no máximo, para ter uma ideia do que vai acontecer com mais precisão. Depois você mapeia a exposição. Ou seja, aqui é um mapa de uma cidade, no caso Houston, que você consegue ver claramente onde é que estão os pontos principais de alagamento. Toda vez que chove, esses pontos azuis são os pontos onde tem mais áreas alagadas. Então, essas áreas que vão ter mais impactos, são as áreas que são expostas ao perigo. Depois você analisa a vulnerabilidade. Então, o que o Houston fez? Analisou quais são as populações de baixa renda. Onde tem a população de mais baixa renda, são as áreas mais vulneráveis. Depois você olha as infraestruturas críticas. Ou seja, infraestruturas críticas são plantas de energia. Se essa planta for alagada, a cidade inteira vai ficar sem energia. Então, são áreas mais importantes de ser protegidas na hora dos grandes impactos. E ela incluiu grupos vulneráveis, porque ela não só considerou renda, mas como considerou minorias, como população negra, população de fora, que não é americana, de mexicanos, tinha umas outras classificações que eles colocaram para prevalecer que áreas que têm essas populações que historicamente são mais prejudicadas fossem priorizadas na hora das ações.
E, por último, a capacidade adaptativa, que é um conceito muito ainda amplo, ainda se discute muito ele. Por quê? A gente está falando se a cidade tem capacidade financeira de se recuperar depois do risco, tem capacidade técnica de fazer as ações, se tem apoio político, se as características geográficas delas permitem ações de baixo custo. E isso pode mudar muito rápido, né? Se muda um prefeito, você pode aumentar a sua capacidade adaptativa. Se você consegue um financiamento, você pode aumentar a sua capacidade adaptativa. E é por isso que, normalmente, eu até boto em cinza, que eu acho que a cidade tem que analisar mais as suas vulnerabilidades e considerar a capacidade adaptativa só na hora de priorização, não na hora de mapeamento. Mas isso é uma opinião minha. Inclusive, eu quero muito falar com os cientistas do IPCC para a gente discutir isso melhor, como ferramenta para as prefeituras tomarem ações e também em parceria com a academia, com o privado, entender melhor esse conceito. Agora eu vou te dar uns exemplos da cidade do Rio, aqui mapas de exposições. Quando a gente faz a análise de elevação do nível do mar, você vê as áreas que vão ser mais impactadas. Quer dizer, quando o mar subir, são essas áreas que as águas vão estarem mais ocupando. E é até engraçado, porque às vezes você vê áreas que tem um vermelho muito mais acima do que esse, mas é porque não necessariamente é só subindo, tem uma área que é mais baixa, que são as áreas de várzea. Então, as águas entram pelos canais e ocupam as áreas mais alagadas. Essas são as áreas de deslizamento. O Rio tem um mapa muito bom de deslizamento, mostrando as áreas de maior risco de deslizamento na cidade. Essas são as áreas de alagamento. Alagamento eu acho muito interessante, a gente vai aprofundar isso mais para frente, que é grande parte da cidade, né? E essas são as áreas de ilhas de ondas de calor, né? Áreas que quando está realmente quente, eu acho que todo mundo que já foi na Zona Norte no verão, você sente a diferença por falta de arborização urbana. Pessoal, eu tô falando há muito tempo aqui, só queria garantir que tá todo mundo me ouvindo. Tá todo mundo aí? César, tem como dar um alô só para eu não... Estamos aqui. Perfeito. É só porque a gente vai indo, de repente a internet caiu há 5 minutos, eu tô aqui. Não, tá tudo bem. Ótimo, obrigado, César. E aí eu vou te mostrar um mapa final. Esse é um mapa final, ou seja, esse é um mapa de Recife, na verdade. Eu quis mostrar a exposição, mas Recife também mapeou as vulnerabilidades. Então você tem um mapa lá com as escolas, tem um mapa com os hospitais, com os transportes de massa, metrô, coisas que são cruciais para a cidade estar funcionando durante qualquer evento, né? A pessoa tem que ter condições de chegar no hospital. Assim, eu tenho foto de hospitais alagados durante o alagamento. Teve deslizamento, a pessoa destruída, precisando ir para o hospital, não consegue chegar porque está impedido. O grande problema desse mapa, esse mapa aqui já combinou todas as informações, né? O grande problema desse mapa é que para a política pública e para a ação, às vezes ele acaba sendo muito vago, né? Então, quer dizer, como é que eu resolvo toda essa situação aqui de alagamento? Como é que eu resolvo toda essa situação aqui de calor e de deslizamento? E aí é por isso que é importante que o mapa exista para te mostrar as áreas prioritárias, mas é importante que que a gente desça na parte para impacto, né? Para desenhar os impactos na cidade. Antes de eu entrar nisso, eu botei aqui um link. A C40 tem um guia, e desculpa porque é uma ONG internacional, então é em inglês, mas ela tem um guia explicando como fazer passo a passo uma análise de risco climático, com mais detalhes, e assim, convido quem tiver interesse a olhar, o guia está bem interessante, explicando passo a passo como gerar dado e tudo mais. É muito importante, voltando para a questão dos impactos, é muito importante a cidade visualizar o impacto, porque o mapa em si ele mostra as áreas, mas qual foi realmente o impacto? O impacto é dia a dia, né? É o que acontece no dia a dia da cidade. Então, o exemplo para alagamento aqui a gente tem um perigo, né? Que é o de chuva, e a gente tem a probabilidade dele acontecer. Acontece uma chuva que a gente chama de 100 anos de recorrência. Isso é uma análise estatística que diz uma chuva de 100 anos de recorrência, em teoria, aconteceria uma vez a cada 100 anos. E as cidades estão vendo isso acontecer a cada 10 anos. E é por isso que tem uma discussão desses aumentos. A consequência dele na cidade, que é o alagamento em si, e qual é o impacto. Então a gente tem diversos impactos. É só um exemplo ilustrado aqui. População desabrigada, impacto na estrutura viária. E a cidade, quando ela pensar em se adaptar, ela tem que focar nesse impacto que não tem que existir mais, né? Essa região que tem que ser recuperada e tem que ser preparada para sobreviver a esses impactos. Então, a gente até, quando discute ações com as cidades e objetivos e criação de plano de gestão, que eu posso falar mais para frente um pouquinho, a gente fala, então tá bom, você mapeou seus impactos.
Você já mapeou as áreas mais vulneráveis, onde estão esses impactos, você cria um objetivo nele, que seria, por exemplo, diminuir a população desabrigada, ou realocar populações em áreas de risco, melhorar as infraestruturas dessas áreas, aumentar a retenção, e você determina uma meta. Você vê o tamanho do impacto e fala, a minha meta é que daqui a 5 anos eu tenha tantos por cento menos, tantos a menos, até que chegar num ideal, que, sendo sincero, futuramente a cidade é um sistema tão caótico, cresce tanto, que a gente vai estar sempre renovando essa meta, repensando as principais ações. É um tema tão complexo que vai gerar muito ainda as curvas de aprendizado, com projetos pilotos e tudo mais. E a partir da meta, você determina as ações que vão te ajudar a fazer isso de forma inclusiva e sustentável, discutindo com as cidades, resiliente e tudo mais. Isso é só um exemplo, vamos aprofundar sobre isso agora. Vamos falar especificamente sobre os alagamentos nas cidades e por que eu falo aqui da gestão do ciclo hidrológico nas cidades. E aí eu faço essa pergunta, né? Quando a gente está vendo os impactos, a gente tem que perguntar a causa dele, né? Por que alaga tanto a cidade? Isso começou com aquele velho e bom ciclo da água que vocês aprenderam nas escolas, que nós todos aprendemos nas escolas. O ciclo da água no ambiente natural, esse desenho ele apresenta, ele apesar de ter algumas outras complexidades que não só estão nesse desenho, mas ele te mostra um pouco melhor como é que funciona a água em ambientes naturais. Ela evapora, vai, chove na montanha, desce. E essa descida ela é muito importante nesse desenho, ela é a demonstração dessa infiltração da água. Porque o que a floresta faz de melhor, e todos os ecossistemas, não só a floresta, é infiltrar essa água no solo, porque o solo ele limpa muito bem essa água e diminui esse escoamento superficial. Isso acontece nas florestas. O que acontece quando a gente constrói as cidades sem entender o ecossistema que ela está construída, sem entender se ela está num cerrado, sem entender se ela está na Mata Atlântica, sem entender como é que funciona o ciclo hidrológico dela? A gente interfere nessa relação do ciclo hidrológico de forma muito ativa. A gente muda essa infiltração e esse escoamento subsuperficial e subterrâneo nas cidades. Isso é mais um desenho para ilustrar de novo. E aqui eu demonstro a diferença da vazão de uma chuva numa bacia e o que a gente chama de tempo de concentração, que o tempo de concentração é uma chuva caiu numa bacia hidrográfica, qual é o tempo que demora para a última gota que caiu no topo da bacia chegar no tal VEG, que é onde estão os rios, que é a parte mais baixa da bacia, qual o tempo que demora? Então, em áreas naturais, essa vazão é prolongada. Existem estudos mostrando, isso depende do tamanho da bacia, depende da característica da bacia, depende do tipo de vegetação da bacia, mostrando tempo de concentração de 2 meses, 3 meses, de 20 dias. Ou seja, essa água demora para chegar no rio. Quando ela chega, ela foi filtrada, ela passou pela serrapilheira que reteu ela, que manteve o solo úmido, ela tem um tempo, é só poucos porcentos dessa água, e depende, não vou te dar números, porque depende da bacia, 10%, 20%, até 30% que chegam rápido ao rio. O resto vai devagar. Na cidade, como a gente impermeabiliza tudo, canaliza tudo e bota tudo sem nenhum tipo de vegetação, essa água chega em 2 horas. E ela não só chega em 2 horas, como ela carrega tudo que está na rua, ela carrega toda a poluição, tudo isso. Então, esse tempo não natural que causa essas inundações. Então, aqui mais um desenho. Esse livro, aconselho muito para quem tiver interesse nesse livro do Miguel, do pessoal da FRJ, que é uma galera que já sacou essa importância de reintegração da natureza com a drenagem, né, de reentender a cidade, demonstra um pouco isso, né, como esse runoff, né, que é esse escoamento, acontece muito grande na cidade, nas áreas naturais, acontece de forma mais lenta. Aí eu me pergunto, né, mais uma vez, só para ficar bem claro que que a gente modifica esse ciclo hidrológico, aí eu me pergunto se a gente conhece a nossa cidade, o quanto que a gente interviu nela. Eu pergunto aqui quantas pessoas sabiam que existia uma lagoa na Lapa. A Lapa, você olha a bacia hidrográfica do Rio de Janeiro, na área da Lapa, ela é o final da bacia hidrográfica, de toda a montanha de Santa Teresa, de toda a parte do centro. Ali tinha uma lagoa que as pessoas tomavam banho, bebiam água, né? Era uma lagoa até de água limpa, água limpa, água potável, enfim.
E a gente aterrou isso, né? A gente modificou totalmente a nossa cidade com aterros, inclusive o aterro do Flamengo, e destruiu todo o ambiente natural dela. Então, áreas vão alagar porque elas já eram áreas alagadas antes da gente construir a cidade. Um parêntese rápido, para quem não sabe, e quem já passou na Lapa já viu essa horta feita pelo pessoal da Fundição Progresso, né? Do Recanto das Flores, eu acho que é o nome, eu posso estar me enganando. Eles foram lá, vamos fazer uma horta aqui em frente aos arcos? Vamos. Quando eles furaram, eles disseram, tem um olho d'água aqui. Claro, tem um olho d'água ao final da bacia hidrográfica, é onde tem água, e por isso eles ficaram muito felizes, porque a ideia deles era fazer uma irrigação, e não foi necessário, porque ele tem, toda vez que chove, chega naquele chão ali água, e surge água ali, e por isso quem passar hoje na Lapa vai ver, já está gigante, essa foto é bem antiga, já está gigante, eles plantaram espécies bem fortes, que resistem ao ambiente urbano. Enfim, voltando para o Rio de Janeiro, quem aqui sabia que 9 morros foram demolidos no centro do Rio de Janeiro, sendo o Morro do Castelo o mais conhecido? Quer dizer, a gente usou jatos d'água e demoliu morros, usou isso para aterrar todas as áreas alagadas da cidade. E isso, claro, que afeta todo o ciclo hidrológico. E aí, eu acho até interessante você voltar na história para entender um pouco, e tipo os registros de como a gente interviu no ambiente da cidade. Eu gosto muito dessa música do Noel Rosa, onde ele fala isso, né? Ele está brincando com a Aracide Almeida, falando que ele não ia sair do Estácio de Sá nunca e não iria para Copacabana. E aí ele até fala, você pode ver que Palmeira do Mangue não vive na areia de Copacabana. Quer dizer, ali tinha um mangue, né? Aquela região toda era um manguezal, que a gente foi aterrando, foi destruindo, e sem entender, tem como você construir utilizando essas regiões. E é por isso que alaga. Outro registro histórico, né? Isso é para mostrar como esses alagamentos são bem antigos também, né? E como a gente mudou as cidades. Outro registro histórico, para quem não conhece esse samba do Moreira da Silva, eu acho genial, vale muito a pena ver, né? Ele vem descrevendo, né, que essa cidade é maravilhosa, tão cantada em verso prosa, que desde os tempos da vovó tem um problema crônico e renitente. Qualquer chuva causa enchente, não precisa ser toró. Basta que chova mais ou menos meia hora, é batata, não demora, enche tudo por aí. Toda a cidade é uma enorme cachoeira que da Praça da Bandeira voo de lancha a Catumbi. Que maravilha, nossa linda Guanabara, tudo enguiça, tudo para, todo trânsito engarrafa. Quem tiver pressa, seja velho ou seja moço, entra na água até o pescoço e peça a Deus para ser girafa. Quer dizer, assim, é muito interessante ver que já é um problema de muito tempo, porque a gente já vem intervindo assim muito tempo. Eu mostro mais um registro de 88, essa foto é clássica, mostra muita resiliência do carioca, o rapaz está extremamente feliz, mesmo estando alagado, isso é clássico de ver fotos das pessoas resignadas com a situação da cidade. E eu te pergunto se a gente realmente impermeabilizou toda a nossa cidade e só fez construções sem entender nossos ecossistemas. Acho que essa foto do Cantagalo deixa bem claro o nível de intervenção sem planejamento, né? Outra foto de Guadalajara, mostrando como isso acontece em todas as cidades do mundo, praticamente. E há toda uma discussão de como melhorar isso para as cidades entenderem o seu ciclo hidrológico. Mais umas fotos de impacto, que eu acho que é sempre bom deixar bem claro. Eu acho muito impressionante esse alagamento, essa cachoeira dentro do metrô de Washington, D.C., essa foto aqui de Durban, dos alagamentos nos carros, o deslizamento no Rio de Janeiro, na linha Maia, e a poluição em cidades indianas, mostrando como isso também afeta a população na parte de saúde. Como é que a gente pode começar a pensar em mudar a gestão da cidade, né, para se adaptar a isso, se adaptar a esses futuros cenários climáticos? Foi totalmente repensado os sistemas de drenagem das cidades. Elas estão agora pensando em 3 formas de fazer isso. Tem 3 conceitos principais que muitas cidades têm usado, que são os 3 descritos aqui. O primeiro é desenvolvimento de baixo impacto, criado pelos americanos na década de 50, que diz isso. Perdão. Como você pode fazer uma construção que ela mantenha as características hidrológicas que você fez antes de construir? Então, se você tem um terreno que tem uma vegetação, que tem um nível de infiltração, como é que você faz uma casa ali, um prédio, uma praça, que vai manter essas características, né? O segundo conceito que eu acho que tem bem forte, as cidades chinesas que criaram, estão fazendo isso, como é que a gente desenvolve cidades esponjas, ou seja, cidades que captem essa água, infiltrem essa água e retêm essa água
o máximo possível. E o terceiro, que eu acho que é o que eu mais gosto, que vem do caso australiano, que são cidades sensíveis à água. Para quem não sabe, a Austrália passou por uma seca, que nem a gente passou aqui de 2012 para 2014, de 10 anos. Né? Em 97 a 2007 não teve quase chuva nenhuma, eles calcularam que ia ficar sem água, e fizeram uma propaganda enorme em cima disso, e repensaram todas as suas cidades para pensar como é que a gente faz que cada gota que cai na cidade seja recolhida, reutilizada ou infiltrada. Se a gente tem previsão de seca, ela vai reter. Se a gente tem previsão de chuva, a gente vai drenar ela para uma área mais perto. E tudo isso está acontecendo aos poucos. As cidades já entenderam essa mudança e estão fazendo projetos pilotos, porque isso é coisa de cara que demanda tempo, planejamento conjunto. Eu vou falar um pouco mais para frente nessas soluções agora, mas só para ter ideia que assim, esses conceitos existem, mas que nenhuma cidade ainda está adaptada para isso. Eles estão avançando, trabalhando nisso. E aí que eu acho que vale muito a pena ver esse framework deles, né? E peço desculpa que também está em inglês, eu não tive tempo de traduzir, mas é que ele passa assim, quais são as fases da drenagem tradicional que a gente tem nas cidades para chegar até as cidades sensíveis. Então ele fala, quando as cidades começaram, o primeiro ponto era ter água para beber. Depois avançou um pouquinho mais, até com o movimento um pouco depois do higienismo, teve a questão de saneamento. Vamos começar a tentar sanear um pouco a cidade. Depois começou a alagar tudo, vamos drenar a água da cidade. E aí agora a gente está começando a transitar, cara, como é que a gente faz para fazer a cidade reincorporar seus rios dentro dela, né? Como ela faz para recuperar rios urbanos, né? Fazer que essa água tenha espaço dentro da cidade. O próximo passo seria fechar o ciclo, né? Captar essa água, tratar, reusar, entender esse ciclo hidrológico para fazer que a gente consiga fazer que o ciclo se mantenha dentro da cidade de forma natural, não causando os impactos. E por último, que além disso a gente consiga fazer que isso se torne áreas inclusivas, onde as pessoas têm acesso à natureza, onde as pessoas têm acesso à economia inclusiva, onde a água seja uma área que áreas com água limpa gerem economia, gerem proteção, gerem igualdade, enfim, gerem milhões de outras coisas, que é onde a gente quer chegar através do ciclo hidrológico urbano. Vamos pensar agora na cidade do Rio de Janeiro, que tem muitos desafios, e aí é por isso que eu trago aqui para vocês entenderem um pouco quanto é difícil você gestionar água nas cidades. E um dos principais pontos desses novos conceitos prevê que a gestão do ciclo hidrológico seja feita numa gestão integrada, ou seja, quem cuida da drenagem, quem cuida da qualidade da água, quem cuida da provisão de água, tratamento de água, trabalha junto. Não existe uma gestão que você só olha uma coisa. E é isso que a cidade tem tentado e começado a fazer, criado grupos de gestão de água. No Rio, a nossa situação ainda é muito complicada. No Brasil, em muitas cidades do mundo, eu vou até dar um exemplo de outra cidade para não achar que é só o Rio de Janeiro, mas eu venho mostrar aqui um pouco o exemplo da cidade do Rio, onde tem uma fundação específica para drenagem, onde ela cuida da macrodrenagem e da microdrenagem, porém, alguns lugares a microdrenagem é tratada pela Colurb também e pela Secretaria de Habitação, que eu nem coloquei aqui para não ficar tão complexo. A gente tem a SMAC, que cuida da qualidade das águas das lagoas de alguns rios, porque alguns rios é a Fundação Rio Águas. A gente tem o INEA, que em tese cuida da qualidade da água das praias. A gente tem a SEDAI, que provém água para parte da cidade, não, para toda a cidade, saneamento para parte da cidade, para a maior parte. A gente tem a Zona Oeste Mais, que é uma APP que provém o saneamento para parte da área da AP5, que é uma área administrativa da cidade. A gente tem a Colurb, que cuida da limpeza de boca de lobo e de grande parte da microdrenagem. A gente tem a Parques e Jardins, que em tese gestiona as praças, não, em tese não, gestiona as praças, mas não vê como responsável pela água que cai nas praças, isso em tese deveria ser parte de interesse deles. E a gente tem as casas e prédios que tem na própria lei como obrigação drenar essa água para drenagem. Então, assim, tem tanta gente nessa coisa que é muito necessária a criação de um órgão conjunto para liderar isso junto, porque muitos dos problemas que o prédio causa na drenagem, que causa de volta no prédio, que causa no saneamento, enquanto a gente não organizar isso, fica difícil. E só para dizer que não é só a cidade do Rio, eu trago aqui uma cidade americana, eu não vou nomear, a qual eu estava discutindo com o secretário lá de
o responsável pela gestão de drenagem da cidade, ele falou, dá rapidinho, deixa eu te explicar aqui como é que funciona a gestão na minha cidade. E aí foi exatamente esse mapa louco que você está vendo, esse aqui cuida da água, esse aqui cuida da provisão, esse aqui cuida do planejamento, esse aqui cuida de não sei o quê, esse aqui cuida de não sei o que lá, e, enfim, é um problema global e as cidades já perceberam. Essa cidade, por exemplo, criou um grupo de gestão de água, onde traz todo mundo junto e já tem metas conjuntas, né? Eu acho que é isso que a gente tem que começar a pensar para a cidade do Rio. Indo adiante, então, como é que as cidades podem tratar seus alagamentos? Quais são esses passos? O primeiro passo é o mapeamento. De novo, quando a gente viu a análise de risco lá climático, a gente falou de áreas alagadas e mapas de alagamentos. Esses mapas podem ser mapas simples, analisando só a elevação das áreas da cidade, e o uso e ocupação de solo, quer dizer, áreas que tem rua vão ter um runoff, um escoamento tal, áreas que tem árvore tal, e ele faz um mapeamento 2D desses alagamentos. Ou ele pode ir mais a fundo, que é ter uma modelagem, né? Essa aqui está bem diferente. Você vê a diferença desse mapa para esse mapa? Esse mapa aqui é muito mais 2D, analisando os rios. Esse mapa aqui já consegue pegar áreas de drenagem, ou seja, áreas que teve uma modelagem. Essa cidade, né, de Oakland tem bem mais dados, dado da drenagem específica de onde vai o rio, consegue mapear exatamente as principais áreas que estão mais alagadas. E aí, a partir desse mapeamento, o segundo passo que eu acho que cidades devem fazer é o zoneamento. É o zoneamento que tem que estar dentro do plano diretor, dizendo, olha, essa aqui é uma área de risco de alagamento, e assim, futuramente ela vai ser alagada muitas vezes, ela já alaga. Então, para você construir nessa área, nas áreas mais críticas, não deveriam ter construções, né? E muitas já têm. Então, a gente tem que pensar em políticas que vão dizer como essas áreas têm que ser adaptadas para os impactos não acontecerem. Inclusive, eu estou trabalhando nesse momento com a cidade de São Paulo, eles estão terminando a modelagem deles, eles querem discutir esse zoneamento que eles aprenderam de outras cidades dentro da rede, né? Que áreas que a gente vai dizer, olha, aqui não dá, e aqui é uma área intermediária que a gente chama de área de acomodação, é uma área que dá para ter construções, desde que elas tenham características, né, sejam desenhadas, tenham um design próprio para essa água não acabar os alagamentos. Isso a gente está pensando também em áreas de comunidades informais. Tem que pensar como que a gente pode melhorar essa infraestrutura nessas áreas informais. Eu sou sempre a favor de só retirar em último caso, né? Até porque muitas áreas de risco tem gente que é formal lá e só não tira porque a infraestrutura melhora. Então, se a gente puder melhorar a infraestrutura dessas áreas, elas podem ser protegidas e não sofrer com tantos impactos de alagamentos. É claro que algumas áreas específicas seria necessária a retirada, independente da formalidade. Isso tem uma questão política por trás que são outros 500. É só um mapa, mostrando um mapa interessante de Nova York, que é muito mais focado aqui em inundação. Me desculpa que eu esqueci de explicar a diferença de inundação para alagamento, para quem não sabe. Inundação é o extravasamento das águas do rio, na planície de inundação. E alagamento é alagamentos causados por falha na drenagem. São dois fatores diferentes de problemas com água na cidade, né? Porque na língua inglesa eles chamam flooding para tudo, né? É flooding e depois você define o que é o flooding, se é rivering, se é de rio, ou se é de drenagem. O problema é que, o problema não, bom que no Brasil em português a gente separa inundação de alagamento. Mas voltando, primeiro você fez um mapeamento, depois você zoneia essas áreas para dizer que áreas são propícias ou não. E aí, a partir daí, você vai pensar nas ações. Tem dois tipos de ações que a gente considera. A primeira ação é de resposta. O que é uma ação de resposta? Quais são as ações que vão tratar com emergência? O que a gente pode fazer amanhã para impedir os grandes impactos? A cidade do Rio, eu associei aqui o deslizamento, que é muito associado com o alagamento, porque é a quantidade de água no solo que faz isso deslizar. A questão do Rio, o Rio é um exemplo de sistema de resposta de deslizamento mundial, né? O sistema do Rio realmente é muito bom, o mapeamento deles é incrível, a Defesa Civil do Rio de Janeiro tem um trabalho muito bom de educação nessas regiões, e o que eles fazem tem todo um mapeamento dessa área, eles criam áreas que são mais seguras dentro das comunidades, falam assim, olha, aqui tem áreas que não vão deslizar, e toda vez que você tem uma previsão de uma chuva muito forte, que podem causar
deslizamentos, esse alarme soa e a população se locomove para essa área. Nós temos sistemas de alerta em algumas cidades focadas em inundação, quer dizer, o rio vai subir e a comunidade ainda não foi adaptada para viver ali ou reassentada para uma área sem risco, eles fazem a mesma coisa, tem todo um monitoramento de quanto o rio está subindo, se sobe, toca o alarme e as pessoas saem das suas áreas de risco e vão para uma área protegida para, pelo menos, não correr o risco de falecer, né, durante uma coisa. Só para mostrar com mais detalhes, por exemplo, na comunidade do Borel tem toda essa área um pouco mais de risco, então aqui está a Sirene, no Rio eles fizeram mapeamento, o treinamento com os líderes locais, aí tem um celular que eles conseguem, que a prefeitura dá, que ele consegue ver quanto tem de bateria, e aí ele consegue mandar uma mensagem para essas pessoas, eles mapearam quem são as pessoas que têm problema de locomoção, aí tem todo um protocolo para pessoas da comunidade irem buscar e perguntar se essas pessoas que estão com dificuldade de locomoção vão conseguir sair para a área de proteção. Assim, a gente sabe que o Rio é gigante, tem muitos problemas, mas esse é um caso que, na maior parte da cidade, é muito bem gestionado pela cidade do Rio, e muitas cidades do mundo tentam copiar esse sistema do Rio de Janeiro. Já copiaram e tentam copiar. Agora a gente tem as ações que é de adaptação, né? Que não é só de resposta, assim, readaptar a cidade. E aí volta um pouco naquilo que eu estava discutindo. Quais são as estratégias para readaptar? Reabrir os espaços das águas das cidades. Reentender onde essas águas podem correr normalmente, como rios que já existiam e existem na cidade. Eles aparecem toda vez que chovem, né? Porque a maioria está canalizada e enterrada. A outra estratégia é aumentar a retenção, né? Quanto mais a gente reter a água durante a chuva no topo da bacia, no meio da bacia, e fazer que essa água vá devagar para a drenagem, que não é o que acontece hoje. Hoje todos os prédios jogam água o mais rápido possível, melhor vai ser a nossa resposta ao alagamento. A terceira estratégia é a infiltração. Quer dizer, que áreas da cidade tem solo que poderiam ser infiltradas? Tem áreas de diversas cidades que o solo é de argila, você não adianta investir em infiltração que a água vai continuar vazando. Mas tem áreas da cidade que o solo é arenoso, é perfeito para infiltrar. Tem todo um projeto para você achar essas áreas e aumentar a infiltração. E por último, a última estratégia é reduzir esse pico de vazão. Quanto que esse prédio consegue segurar essa água um pouquinho, essa água vai devagarinho voltando para a drenagem, se não puder ser reutilizada. Vou trazer exemplos de cidades que fizeram isso. Para quem não conhece esse projeto, eu aconselho muito a conhecer, porque esse projeto é um projeto muito incrível, feito na cidade de Seul, na Coreia do Sul, na capital. Toda vez que alguém me fala, uma cidade muito densa, não tem como fazer isso, eu falo, você tem que ir em Seul, porque eles fizeram isso no centro da cidade, uma área super densa. Fizeram isso em um lugar de 7 quilômetros, seria mais ou menos da Cinelândia até a Praça da Bandeira, para vocês terem uma ideia, onde eles enterraram o rio, porque primeiro a cidade cresceu por ali, aí começaram, como qualquer cidade, a jogar esgoto no rio, aí canalizaram, aí, pô, que cheiro horrível, é um valão, vamos tampar, tamparam, construíram rua, construíram um viaduto, até que um dia um prefeito falou, olha, isso não tá legal não, a poluição só aumenta, o trânsito só aumenta, vamos recuperar o rio? Vamos. Então os caras quebraram todo esse sistema. E isso foi um processo muito interessante, que eles incluíram a comunidade, né? Então, assim, tem que estar bem na cabeça de vocês que se não tiver conversa com a população, com a parte privada, com a parte da academia, com todo mundo envolvido, muito dificilmente dá tão certo. Então, é muito necessária essa integração. Então, fizeram toda uma pesquisa de como poderia ser feito, como era o melhor tipo de fazer isso, quanto ia dar de retorno de dinheiro ou não, blá, blá, blá. Os comerciantes no começo eram contra, porque ia vir menos gente. Então, teve toda uma discussão de como o governo ia ajudar isso. E eles tiraram, quebraram, né? E até é interessante vocês estudarem esse projeto, que eles deixaram algumas vigas antigas, gigantes do viaduto para deixar como história, para as pessoas lembrarem que existia uma infraestrutura viária. E recuperaram o rio, botaram um sistema de limpeza, a água corre potável dentro da cidade. Toda vez que chove, essa área alaga, não alaga mais o resto, e simplesmente o número de visitantes, de turismo, de recuperação de imposto econômico para a cidade foi enorme. O projeto se pagou muito rápido e gerou lucro para a cidade, simplesmente por recuperar a natureza da cidade. Isso é um projeto que eu acho que vale muito a pena ser replicado e estudado. Eles estão renaturalizando outros rios já
já tem mais de 5 rios naturalizados na cidade, mas esse é um caso muito clássico. E eu falo de Durban porque Durban é uma cidade na África do Sul, tem feito exatamente agora um pouco disso nas áreas periurbanas, ainda não no centro, que é de recuperação. Tem todo um projeto que está bem no começo, de tirar a vegetação que não é endêmica da cidade, porque essa vegetação muitas vezes causa impactos na drenagem também. Quando tem a chuva, a água leva essa vegetação e ela entope mais para baixo, né, da bacia hidrográfica, onde depois que esse rio canaliza. E eles fizeram todo um sistema de recuperação dessa área, tirada de resíduo, incluiu a comunidade, gerou emprego, enfim. É um passo atrás, mas é muito interessante. Assim. Eles estão agora na segunda fase desse projeto, que vai ser avaliar como fazer isso em outras áreas e de forma mais ampla, mais integrada. Segundo, aumentar a infiltração. A cidade de Nova York e diversas cidades do mundo, Melbourne, tem várias cidades, inclusive algumas cidades africanas, têm criado sistemas que a gente chama de filtração, que são jardins de chuva, ou biovaletas. São infraestruturas verdes, né? São pensadas que, em vez de você ter na calçada uma drenagem que vai empurrar a água, essa água chove e entra nesse jardim e infiltra. É claro que se você fizer isso numa rua, ela vai funcionar muito pouco. Se você fizer na bacia hidrográfica inteira, aí ela vai começar a funcionar. Porque muitas vezes o problema do alagamento tem que ser gestionado no topo da bacia, não na parte de baixo. Eu trago aqui porque existem 2 jardins de chuva no Rio de Janeiro. O primeiro, feito na rua mesmo, foi em Copacabana, na rua ali do Bip Bip, para quem não conhece, é um bar também interessante de conhecer, e tem funcionado muito bem, assim, porque ali é restinga, né? Então ali o chão é arenoso. Se não tem uma maré alta, ele funciona bem. Tem esse projeto, acho que não tem nenhum ano, mas foi o primeiro feito pelos moradores, que falaram, não, a gente quer tentar algo diferente, vamos fazer um jardim de chuva aqui. O prédio em frente que arcam com a manutenção, que eu acho super interessante também. Não é uma visão integrada como Nova York, mas é um primeiro projetinho que dá para a gente falar que já está começando a pensar nisso. Essa aqui é a foto do que existe muito mais ampla ali também na Fundação Progresso, feito pelo mesmo pessoal que fez a horta. Acho que vale muito a pena conhecer, porque aqui já tem uma variedade de espécies muito maior, né, o que torna o ambiente mais resiliente, mais rico, né, com mais biodiversidade. Todo ambiente com mais biodiversidade é mais resiliente a pragas, enfim, traz mais resiliência, questão de riqueza e biodiversidade dos ecossistemas. Essa ação aqui de reduzir a vazão no pico de chuva, tem exemplos da cidade de Oslo, que isso eu botei Oslo, mas tem em Joanesburgo, na África do Sul também. Acho que tem alguma outra cidade que existe um código já que os prédios têm que reter essa água, né, e impedir. A cidade do Rio tem para prédios novos, mas só acima de 500 metros quadrados, o que acaba sendo uma porcentagem muito pequena. São prédios muito grandes. Enfim, a cidade de Oslo já foi um pouco mais além. Dependendo da área da cidade que você está, você tem que reter tanto de água para diminuir que essa água chegue na drenagem rápido. E a de Copenhague, para mim, esse projeto assim, tem muito sucesso. Copenhague fez uma análise maravilhosa da bacia, analisando onde que a água tem que correr mais rápido, onde que ela não tem que correr, onde que ela tem que filtrar. O que eu acho genial é que muitas vezes as pessoas falam para mim, mas é porque eles são ricos. E aí é muito interessante que foi o contrário, assim, Copenhague fez isso porque eles calcularam que era mais barato fazer assim do que fazer do jogo tradicional, que é super caro, né? Você vê o projeto de macrodrenagem, normalmente são os projetos mais caros das prefeituras. Então eles começaram a mostrar que é mais barato você repensar a sua bacia. E aí eles criaram tipos de rua onde essa água corre de forma diferente. Algumas têm tipo V, outras têm tipo L, nesse caso aqui é V, né? Normalmente a drenagem está do lado, então eles reinverteram essa lógica, e aí tem todo um sistema para essa água correr devagar, ou se é uma região que essa água tem que correr um pouco mais rápido para uma praça, essa rua faz esse trabalho. Então, a drenagem não vira só o cano, a drenagem se torna a rua. Em dias de muita chuva, as pessoas têm que ser avisadas de ficar em casa e evitar disso aí. E cada vez mais com a tecnologia, a gente pode trabalhar de casa, né? Então, a gente tem que evitar esses grandes eventos, fazendo que as próprias ruas entendam o seu papel na bacia hidrográfica. E os prédios também, porque se a gente não entrar na área privada e na área construída das ruas, que hoje é tudo impermeabilizado, a gente não vai conseguir resolver o problema de água. E isso é uma grande quebra de paradigma, inclusive de convencer
engenheiros que trabalham há muitos anos só com canalização e fala, não vai dar nunca dar certo esse projeto. O único jeito de fazer isso é fazer grandes tubos e grandes canais. Enfim, a gente pode discutir um pouco mais sobre a questão de comunicação que a gente tem como papel. Deixa eu ver, eu já estou 1 hora falando, né? Eu vou agilizar um pouquinho. E por fim, retenção. Última ação de alagamento, retenção. Aqui tem os piscinões, o Rio de Janeiro tem piscinões, eu trouxe de São Paulo. E aqui eu acho muito interessante o de Roterdã, porque eles tiveram a ideia, né? E várias cidades já tiveram essa ideia, falaram, olha, o que um piscinão ganha para a cidade, né? Você tem um piscinão desse, que seja só para água. O piscinão tem que ser multifuncional. As praças, quando tá chovendo muito, não tem ninguém na praça. Ninguém vai lá para a praça e fala, oba, tá chovendo, vou pegar uma chuva. É o local perfeito para essa água ser retida, entendeu? Você vê a Alto da Quinta da Boa Vista, por exemplo, é uma área enorme que você tem canais tirando a água daquela área. Aquela área era perfeita para receber a água da chuva durante uma chuva, porque ninguém vai estar lá esperando a chuva acontecer. Então esse projeto é bem interessante, que é uma praça de água de Roterdã, que a chuva chove, ela enche ali na piscina, e aí depois, quando para de chover, ela escoa para baixo. No caso de Roterdã, porque eles estão abaixo do nível do mar, eles usam muito bombeamento, que gera muita emissão de carbono. Mas em outras cidades, onde você tem uma praça onde você pode conectá-la com a drenagem, você não precisa de fazer isso. Inclusive, a praça da Sanspenha, ela é pensada um pouco nesse conceito. Ela tem um quê de retenção de água ali. Isso já foi utilizado no Rio, mas são poucos projetos, né? Não é a visão da Bacia inteira. Legal. Acho que ficou alguma pergunta de alagamento? Vocês estão aí? Estou escutando. Legal. Tem alguma coisa no chat? Vocês podem botar no chat também, se preferirem. Bom, Rosemary Improta tinha pedido para você falar se a vulnerabilidade pode ser considerada no patrimônio ambiental, mas isso foi lá no início da apresentação, eu só não quis interferir, deixei para fazer no final. Tá. Vamos deixar para o final, então, já que o assunto está em outro agora, mas Okay. eu posso responder a Rose. Que, inclusive, a gente trabalhava um do lado do outro lá na prefeitura, né, que é a Rose da prefeitura. Bom que você está aqui, Rose. E eu trabalhava para C40, mas a gente fica num escritório dentro da prefeitura. Ondas de calor. Legal. Outro risco são as ondas de calor. O que causa o problema das ondas de calor? Novamente, é a intervenção no meio ambiente das cidades, sem analisar as mudanças que isso causa no meio ambiente. Então, os principais fatores é o uso de pavimentos com alto albedo. Para quem não sabe, albedo é a taxa de temperatura que um material reflete. Então, assim, se o material absorve muito calor e reflete isso de forma termal, isso gera muito calor. Ou seja, todos os pavimentos de cimento, de calçamento, normalmente são pavimentos que geram muito calor. Tanto quando não tem árvore, são aqueles lugares que você passa e fala assim, meu Deus do céu, né? E a cidade continua construindo sem pensar assim, criando mais essas áreas. Outro fator é tirar a remoção das áreas verdes, que são as plantas que absorvem muito esse calor e criam sombreamento. E o próprio design urbano, sem entender os ventos, causam esse bloqueio de frescor na cidade. E gestão de geração de calor por carros, ar-condicionados e outros equipamentos que aumentam muito a temperatura da cidade. E esse gráfico deixa claro, né, quanto que em áreas rurais são mais fracos, temperaturas são mais baixas, e em áreas urbanas essas temperaturas são afetadas em 2, 3, 4, até 10 graus, dependendo de onde. Eu acho interessante, por exemplo, que o ar-condicionado você resfria a sua casa, mas a longo prazo você gera muita emissão e você pode estar aumentando o risco dessas ondas de calor futuramente, se refrescando nesse momento. Só um comentário. Impactos de calor são muito focados no sistema de saúde, produtividade de trabalhadores, né? E eu acho interessante que no Rio a gente é muito resiliente ao calor, porque a gente está muito acostumado. Mas você vai para outras cidades mundiais que não estão acostumadas ao calor, principalmente no Globo Norte, né? As casas são feitas para reter calor por causa do inverno, e durante o verão eles retêm, assim, tem altos números de morte, né? Inclusive é o que mais mata no Globo Norte, o risco é o calor, né? Em 2003 morreram, sei lá, acho que foram quase, eu posso estar errando agora, mas eu acho que foi em torno de 100 mil pessoas na Europa, só com o fato de ficar 10 dias com um calor muito intenso. Na Índia
teve vários anos que teve altos índices de morte em várias cidades por causa disso. Então, outros impactos que tem a demanda da energia, que aumenta, principalmente por causa de diminuir a eficiência de equipamentos e uso de ar-condicionados. Infraestruturas urbanas, essa foto aqui é uma cidade indiana onde derreteu, né, o asfalto. E na saúde das pessoas, enfim, também tem impactos em espaços abertos, que é menos tangível, né? Mas, assim, diretamente na saúde das pessoas, que aumentam o número de pessoas que precisam ir. Os grupos mais vulneráveis ao calor crianças e idosos, porque idosos perdem muito o sensor de sentir que estão com sede. Falando nisso, vou até dar um gole, desculpa, gente. Tem todo um impacto em relação a isso nas populações. E esses impactos acontecem de várias formas. Isso é só um gráfico mostrando onde e como isso pode acontecer, impactos na cidade. Aqui está a fonte para quem tiver interesse dar uma olhada. E, de novo, como que a cidade pode se adaptar ao calor? Primeiramente, eles fazem um protocolo de emergência, que a resposta é diminuir o número de mortes, né? É muito importante. Então, eles têm um protocolo assim, onde verifica, porque para cada cidade a temperatura varia, né? 20 graus no Reino Unido já está em risco médio, 25 é super risco, né? E para a gente 25 é normal, depende muito da característica de cada um. Então tem todo um protocolo que cada vez que chega na temperatura, ou que aumenta o número de pessoas indo para o hospital por causa do calor, que às vezes nem sempre é a temperatura mais alta, mas é a variância, né? Quanto que quando sai de 22 para 30, às vezes causa muito mais impacto do que 22, que vai para 23, para 25, 27, até 33. Mas essa transferência mais lenta normalmente causa menos impacto que de 20 para 30. E aí tem toda uma questão de comunicação, alertas são dados, às vezes as pessoas são recomendadas a ficar em casa ou a procurar praças ou o que eles chamam de centros de refrescamento, refúgios, né, que são espalhados, são criados na cidade durante o verão. Então, assim, tem toda uma questão de, tipo, tá muito calor, vem para cá, a gente tem água, você consegue ficar nessa área mais fresca. A gente não visualiza tanto porque a gente mora no Rio de Janeiro, mas isso é muito comum em muitas cidades do mundo. E no Rio, se o verão continuar aumentando as temperaturas, que de certa forma a gente já passou por verões muito quentes, pode ser que isso se torne cada vez mais um impacto, e a gente pode até mensurar melhor isso, como isso afeta na nossa cidade. E, de novo, ações de calor, 4 estratégias, quer dizer, a implementação de pavimentos com baixa albedo, espaços verdes, o sombreamento e a utilização de parques de água, né, usando a água para refrescar. Alguns exemplos: Cidade do México, Medellín, com seus corredores verdes. Eu acho que é interessante que a gente comece a reparar que a adaptação passa muito por reintegrar a cidade aos seus ecossistemas, né, retrazer o meio ambiente para a cidade. Uma ação de Roma que eu acho interessante é que eles pintaram todos os tetos dos ônibus com uma tinta que não absorve tanto calor, não gera tanto calor no ônibus, isso diminuiu em alguns graus. É uma ação simples, não tão cara, que favorece muito, né, para quem anda em transporte público na cidade. Sombreamento, diversas cidades têm isso, é muito interessante. Tel Aviv, que ele fez uma competição boa de arte, né? Como que você pode criar zonas de sombreamento que tenham, que também sejam agradáveis à população, né? E aí eles têm até alguns números de metas para sombrear a cidade. Algumas outras cidades, como como Melbourne também tem, Milão também, Melbourne tem estratégias de rearborização da cidade inteira, focada na temperatura. E algumas cidades têm parques de água, né? Como a cidade do Cabo, que é até engraçado que teve problemas de seca forte, mas tinha e ainda tem, voltou a chover, essas regiões que favorecem, né? Acho que a gente tem alguma coisa, talvez, não lembro se no Parque de Madureira foi implementado, houve a discussão se foi assim implementado ou não. Faz muito tempo a última vez que eu fui lá, então não lembro se foi implementado. Mas a utilização de água durante esses calores justamente para dar uma refrescada durante essas coisas. E aí traz isso, né? A valorização da natureza dentro das cidades, né? Como isso pode gerar milhões de outras coisas. Eu acho que a adaptação perpassa muito nisso. Essa recuperação de áreas tem que ter vinda com geração de emprego, tem que ter vinda com inclusão social, com áreas com menos violência, assim. Quando você ocupa áreas, né, ruas que são ocupadas, que têm
algum tipo de comércio, mesmo que informal, eles normalmente são menos perigosos que ruas vazias, que ruas que são muito quentes, que são escuras. Então, toda essa questão de recuperação da cidade, que me encanta muito na adaptação, é que ela vem com o discurso climático para recuperar a cidade socialmente, sabe? A gente precisa muito discutir isso. A gente é muito desigual, né? A gente ainda tem muito racismo, né? Estrutural enorme, né? Na nossa cidade. A gente tem que pensar em como rever isso, pensando na cidade como um ecossistema. E para terminar, eu até peço, porque já foi bastante tempo na minha apresentação, acho que foi um pouco mais de 1 hora, eu ia falar sobre as estratégias de elevação do nível do mar e de seca. Eu posso depois disponibilizar material futuramente sobre esses assuntos, posso discutir sobre isso, que eu acho muito interessante, seca principalmente, como perpassam, como fazer essas estratégias específicas para esses 2 riscos. Também pode falar também de saneamento, enfim, acabei não dando tempo. Outro comentário que eu ia falar, que eu ia focar, não deu tempo, que é, dentro da C40 a gente tem ajudado todas as cidades a fazer um plano de ação climática, que eu acho que é crucial nessa implementação, outros exemplos aqui, mas a gente tem que começar a gestionar a cidade sem ser em caixinhas. Você tem que ter o planejamento da área de urbanismo da cidade, trabalhando com a área de transporte, trabalhando com a água de água, e esse planejamento, o plano diretor tem que ser feito conjunto, e hoje em dia ainda é muito... Essa secretaria tem um objetivo, essa outra secretaria outro. A gente ainda está engatinhando como sociedade também, e como fazer que as prefeituras trabalhem com as empresas, que trabalhem com a academia de forma integrada, visando esses objetivos de recuperação dos indicadores sociais, de emprego, de diminuição de alagamento, de acesso à cultura. Eu acho que tudo isso tem a ver com adaptação, e é essa discussão que a gente quer trazer. E para finalizar a minha apresentação, eu vou fazer um advocacy aqui, né? Advocacy é péssimo, mas eu nem lembro o termo. Acho que não tem muito termo em português, né? Porque quando você defende muito uma causa, que eu acho que é as soluções baseadas na natureza, né? Essa foto, para mim, é muito marcante, né? Porque, se vocês repararam, muito das soluções é reentendendo os fluxos das águas, reentendendo as vegetações locais. E essa foto é muito marcante, porque em Nova York, em 2012, teve o furacão Sandy, que destruiu a cidade. E o plano de resiliência que foi lançado em 2013 foi focado nessa recuperação. E aí, um dos principais pontos que eles repararam foi essa foto que demonstra como a duna é na mesma rua, né? Uma rua de uma praia, né? Que não é em Manhattan, né? Fora de Manhattan. E eles demonstraram, eles repararam que a duna foi um sistema que diminuiu muito o impacto do furacão. Tipo, essa foto não tem uma qualidade tão boa, mas está lá no plano, e eles explicam que foi por isso que eles começaram a mudar a visão deles de reintegrar a natureza na cidade, e eles mostram que você olha, que você vê que teve um impacto, mas não é um impacto destruidor como aqui, sabe? Então, isso me impressionou muito, porque eu ia esperar muito isso de Mangue, né? Mangue tem uma massa muito forte, né? Uma massa vegetal muito forte, tem uma questão física muito forte. E a duna, para mim, me parece um sistema muito mais frágil. E mesmo assim, teve uma diferença muito grande de um furacão. Então, assim, é muito louco entender a força da natureza. Eu acho que, assim, quando alguém te questionar, assim, vá lá no plano de Nova York, que é considerado um dos planos bem interessantes do mundo, apesar que também tem críticas de gentrificação, que a gente pode debater uma outra vez. O plano de 2013, né, já foi adaptado de diversas formas, que como uma duna pode proteger uma cidade de um furacão, que gerar mangue, que gerar restinga, que gerar outros ecossistemas que a gente deveria estar discutindo como recuperar na cidade. E eu encerro minha apresentação aqui. Enfim, obrigado. Nós que agradecemos, nós que agradecemos. É uma pena, nós não podemos aplaudi-lo, mas sinta-se ovacionado por todos que estão aqui. Vou abrir, então, o chat ou o áudio para quem quiser conversar ou fazer perguntas. Vou pedir só para você responder a pergunta, então, da Rosemary, quanto à vulnerabilidade, podendo ser considerado patrimônio ambiental. Não sei se eu formulei a pergunta certa. Se eu estiver errado, Rosemary, abre o áudio e pergunta da maneira correta, porque da maneira como está aqui foi assim que eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi um pouco. Patrimônio ambiental seria o que é de patrimônio ambiental da cidade, né? Assim, tem toda uma discussão. No caso, o Rio é até
da Unesco, né? Então tem a questão do visual, inclusive teve até uma discussão agora sobre obras que poderiam modificar o ambiente da cidade, então tem uma questão toda visual desse patrimônio ambiental. Essa discussão é bem interessante, é bem ampla. Eu não conseguiria ver tanto a vulnerabilidade sendo patrimônio ambiental, porque a vulnerabilidade, na verdade, a gente fala muito de população e de infraestrutura crítica, né? Quais são as áreas que são vulneráveis à cidade? Numa praça, normalmente, ela não é tão vulnerável. Ela pode ser vulnerável no sentido que as suas árvores não estão bem, não tem espaço de solo para elas, normalmente todas as árvores da cidade. Isso é uma questão bem também importante quando a gente fala de adaptação, porque plantar árvore na cidade requer uma recuperação do solo dessa cidade, requer uma abertura, utilização de folhas, de serrapilheira, requer repensar a gola, né, que a gente chama a gola, é a área que cerca a árvore, e demanda tempo, né, a gente acha que vai plantar e vai crescer, não, então a vulnerabilidade normalmente ela é muito focada em população e infraestrutura crítica, até porque muitas vezes o impacto ele pode ser positivo em áreas naturais, né? Na Mata Atlântica, onde a gente tem só morro, só vegetação, muitas vezes ela se considera que um deslizamento, por exemplo, que só aconteceu, que acontece de forma natural, normalmente permite que espécies pioneiras, espécies que estão há anos ali esperando, renascem de novo, cresçam de novo. Isso gera biodiversidade, isso recupera solo. Então, nem sempre o impacto ele é negativo, ele é muito vinculado à população e infraestrutura. Então, não diria que área natural é a área de vulnerabilidade, não. Pelo contrário, são áreas até de proteção. Por isso que a gente fala que tem que ampliar, né? São áreas que vão diminuir o impacto, mas não é uma área vulnerável ao impacto hoje. Pode ser que estudos futuros mostrem que a concentração de carbono cresceu tanto que vai estar impactando, enfim, que não seria nem climático, né? Então, não é considerado vulnerabilidade hoje e sim um ativo para enfrentar as mudanças climáticas. Ok. Catarina Oliveira também fez uma pergunta. Catarina, se você quiser complementar aí, o calçamento do rio com intervalado, só não entendi qual é a pergunta, você pode repetir para nós? Enquanto ela repete, eu vou falando aqui as coisas que... Intertravado contra a drenagem, se o calçamento do rio é intertravado quanto à drenagem. Se o calçamento do rio é intertravado quanto à drenagem. Eu não sei se eu entendi também a pergunta, mas é porque assim, a drenagem ela tem a macro e micro drenagem. Provavelmente você deve estar focando mais na micro drenagem e quer entender se ele é conectado com o pavimento. De acordo com o projeto de reurbanização de Eduardo Paes. De acordo com o projeto de reurbanização, então o Paes ele reurbanizou o centro, né? Então você tem que entender que a cidade cresceu em diversos momentos e cada área vai ter uma forma um pouco até diferente. Tem área que não tem drenagem ainda, inclusive. Quando vai para áreas mais periurbanas, que a gente chama, que a densidade não é tão grande, tem áreas que ainda não tem nem drenagem. Então fica muito difícil determinar que a cidade tenha ou não um calçamento intertravado com drenagem. Algumas áreas pode ser que sim, outras áreas pode ser que não. O que é importante entender é que elas foram feitas sempre pensando nessa logística de empurrar a água mais para baixo o mais rápido possível. Sempre em drenar essa água mais rápido, sendo ela na microdrenagem ou macro. Espero que eu tenha respondido assim, né, a sua pergunta. O Diogo Lobo fez algumas considerações aqui. Te parabenizou pelo trabalho e, segundo ele, divulgar a área de infraestrutura verde foi o tema dele da TCC e são fundamentais para readaptar as cidades aos eventos climáticos. Ele fez um comentário também sobre o Jardim de Chuva da Fundação Progresso, que aí, particularmente, eu dou os parabéns ao pessoal que participou desse projeto, porque é um excelente projeto. E aí ele cita que também foi feita de forma participativa, da qual ele fez parte, incluiu a paisagista Cecília Herzog e o Pierre Martin, e organizado pelo pessoal da Organicidade,
e outros colaboradores através de mutirões, que trouxe a valorização forte do local, como feiras e eventos em áreas que antes eram inundadas e subvalorizadas. O projeto realmente é um mega projeto, muito bem feito, muito bem concebido e desenvolvido, né, por essas pessoas. Comentário rápido, eu conheço o Diogo, um abraço aí, Diogo, legal que você estava aqui, sei que você adora o tema também, muito legal. A Cecília e o Pierre são grandes parceiros, são grandes mestres nessa área, para quem tiver interesse. A Cecília tem um livro muito interessante chamado Cidade para Todos, onde fala sobre a importância dessa utilização dos ecossistemas na inclusão social, em todos esses aspectos. Eu fiz a minha pós-graduação com eles em paisagismo ecológico, com a Cecília e com o Pierre, no curso que eles têm. Eu não consegui participar do Jardim Chuva porque eu estava viajando, mas eu conheço bem o projeto lá, e aconselho a todos a irem visitar. É Organicidade e Recanto das Flores, se não me engano, que é o nome lá, e é Organicidade, o nome é Recanto das Flores, vale super a pena conhecer essa galera da Fundição, que faz um trabalho bem interessante de intervenção no espaço urbano. Pedro, deixa eu te perguntar uma coisa, como leigo na área. Se hoje, dentro dessas possibilidades de tratamento, de possibilidades de evitar essas novas enchentes no Rio, se há possibilidade de prever uma nova enxurrada, existe alguma coisa que possa ser feita dentro dessas possibilidades que você citou aí? Existe alguma coisa que o Rio já esteja fazendo, já que você está trabalhando na área, tem algum desses planos está sendo pelo menos pensados ou vislumbrados para um futuro próximo, ou estamos longe de evitar esses problemas caóticos de todo ano? Eu acho que o Rio ainda está um pouco para trás, assim, infelizmente, assim, ainda tem que ter algumas mudanças, assim, ainda. Perdão, eu acho que ainda tem uma cultura muito forte da drenagem tradicional. E qual é o problema da drenagem tradicional? Podia ter trazido mais isso, porque eu acho que eu falei pouco. A drenagem tradicional, além de carregar a poluição, ela mata o rio, né? Então, você tem canais e grandes canais de drenagem, e os rios estão canalizados, que a água vai embora o tempo todo. Então, você tem, sei lá, 5 chuvas fortes no ano, os outros 360 dias a água está sendo jogada fora, você tá matando o ecossistema para funcionar durante um dia, né? Eu acho que ainda, como o foco é sempre no alagamento gigantes, ele ainda tem essa visão muito de drenar muito rápido. Para mim, o túnel do Rio Joana, eu acho muito impressionante, porque eles tiraram o rio do seu canal normal, do seu corrimento normal, que já era canalizado, e fizeram ele não entrar dentro da Quinta da Boa Vista e passar para um túnel do lado. Assim, tem uma área verde enorme para receber a água, você tem um túnel passando do lado. Eu acho que o Rio tem coisas interessantes no urbanismo sendo discutido, né? O plano de ação climática que está sendo desenvolvido traz a ideia dessas novas ações, que eu acho que as bacias do Rio são realmente complicadas, é um caso bem complicado, porque as bacias são pequenas, com muita chuva, com muitas mudanças. Então o Rio realmente eram muitos mangues, muitas áreas alagadas, né? Era muitos banhados, né? O Rio é uma cidade super complexa de trabalhar. Então, hoje, o Rio ainda está um passo atrás, não tem nenhuma iniciativa ainda começando, mas no plano de ação climática que a gente está ajudando a cidade, a gente tem colocado ações que vão ser discutidas para serem implementadas mais para os próximos anos, onde os prédios tenham que reter mais, como fazer os prédios reter essas águas, como repensar um pouco essas áreas, como repensar a drenagem, como fazer um centro de gestão integrado dentro da prefeitura. Então é tudo muito embrionário, assim. Eu espero que a gente consiga influenciar mais o Rio nessa situação, mas hoje eu realmente diria que não. Uhum. Tem uma pergunta de Amanda Rosa, ela é aluna do curso. Ela pergunta se tem algum jeito de contribuir para a construção de uma cidade melhor agora. Como aluna, o que ela poderia fazer? Genial, Amanda. Genial. Primeiro, eu acho que uma questão de comunicação, né? Conversar, eu acho que é um ponto muito importante. Eu, quando aluno, eu me voluntariei em alguns projetos, em alguns lugares. Assim, eu acho que o aluno, se ele tiver a condição, ele tem que ser inquieto nesse sentido, né? Eu não sei, assim, dentro da C40, infelizmente não, hoje, mas
eu vejo como as ações principais, por exemplo, eu no meu prédio, eu fui lá conversar com o síndico, a gente fez uma discussão de fazer uma coleta dentro do prédio de água, entendeu? Então, assim, eu acho que é de cada um nesse tipo de influência como aluno, né? De informar as pessoas sobre isso, de estudar sobre isso, de se propor como voluntários em projetos que possam fazer isso, né? Eu acho que a própria Unirio tinha um projeto no Morro da Formiga interessante, não sei se ainda tem, que seria bem legal ver se algum tipo de conscientização de limpeza desses rios. Eu acho que é isso que eu te falaria nesse momento. Amanda, desculpa se não foi tão claro, mas eu espero que isso te estimule assim, a cutucar esses locais diferentes para trabalhar no assunto. Com certeza. É uma área que tem uma demanda enorme, não só no Rio de Janeiro, mas em outras cidades do Brasil. Nós temos problemas a cada ano pior, cada ano os problemas são piores, são mais urgentes de serem mediados ou remediados, e temos poucos profissionais nessa área. Por isso que é tão importante atuar nisso e cair dentro, né, Pedro? Pesquisas como essa que podem contribuir de maneira vultuosa em cada cidade. Alguém tem mais uma pergunta, mais uma consideração? Pedro, de qualquer maneira, enquanto o pessoal deixa aí a timidez de lado para perguntar, eu já te agradeço mais uma vez pela participação. Como eu disse no início, tinha alguns alunos que não estavam aí, alguns profissionais que não estavam aí. O Pedro é prata da casa, foi ex-aluno do curso. Eu conheci o Pedro nos corredores, não era coordenador na época que ele fez o curso, mas ele é um dos alunos muito requisitado dentro da universidade, porque todos falam muito bem do trabalho dele, como aluno e agora pesquisador. Então, é uma honra tê-lo aqui conosco mais uma vez. E estou esperando alguém fazer pergunta, Pedro, mas eu acho que o pessoal está tímido hoje. Não tem jeito, não. Tranquilo. De qualquer maneira, vou deixar a gravação do vídeo. Vou deixar a gravação do vídeo para quem quiser assistir no site do curso. Eu acho que você tem qualquer coisa eu mando para você por e-mail, Pedro, mas eu acho que você tem, que eu mandei no primeiro e-mail o endereço do curso, até para você visualizar a divulgação. Então, eu só completo lá colocando. Se você quiser mandar a apresentação em PDF para que eu possa colocar lá também, seria uma boa. Posso mandar. Se você me permitir, eu adiciono junto lá no site. Deixa eu fazer um comentário aqui, César, que eu tinha esquecido. Claro. Primeiro, obrigado pelas palavras, assim, um prazer estar aqui, assim, como falei, eu aprendi muito na Unirio, tenho um carinho enorme, e sempre que me chamarem eu vou vir sorrindo. Eu queria, de repente, dar mais um incentivo para a Amanda. Eu vou publicar aqui, isso aqui, na verdade, é o resultado da minha monografia dentro da faculdade. Ela virou um mapa dentro de um projeto da prefeitura que eu estava voluntariando na época, de coleta de água de chuva na cidade. O resultado dos estudos, a gente conseguiu transformar isso em mapa, e você consegue clicar nesse mapa e você pode colocar o seu endereço, não tem toda a cidade, mas tem acho que 90% dos prédios da cidade, um número bem alto. E ele te diz pelo tamanho da área do seu prédio e pelo histórico de chuva daquela região, porque tem uma diferença, né? Como a Rio tem montanha, tem uma diferença das chuvas, das características da chuva na frente dos maciços, aqui, Zona Sul, Barra e tudo mais, e atrás do maciço. Tem uma grande diferença de verão. Quando você estuda os dados de chuva, você vê claramente a mudança de intensidade entre as duas áreas. E aí você pode pensar qual é o potencial de coleta de água de chuva do seu prédio, né? Quanto que você teria potencial, dependendo de quanto você conseguiria armazenar, e até quanto, se você conectar isso, você poderia diminuir o consumo de água do seu prédio, ao mesmo tempo, quanto que você pode economizar, de repente, com a SEDAI, se você muda de faixa de consumo, isso é outro problema. Mas o que eu te estimular, Amanda, é exatamente isso, assim, pensar em estudos que possam ser úteis, sabe? Não que todo estudo é útil, desculpa, a palavra não é útil, mas que podem ser aplicados fora da Unirio também, né? Levando o conhecimento da Unirio para outras áreas. Isso acho que é o papel de todo mundo hoje. Tem tanto problema, né, que a gente poderia estar discutindo sobre isso. Exatamente.
Parabéns, Pedro. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Alguém tem alguma pergunta? Pedro, vou encerrar a gravação aqui, Tá vou ótimo. disponibilizar no site. Te agradeço pela participação. Foi um prazer falar com você e com todos. Desejo que vocês fiquem bem no meio dessa problemática toda. Estamos a 90 dias em casa, acredito que ficaremos mais um pouquinho, né? Mas que todos fiquem bem. De preferência, né, César? Obrigado. Botei meu e-mail aí também, para Ok. quem quiser entrar em contato, eu sou super